Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei o horário que você vai poder assistir esse vídeo, o horário que você vai poder acessar esse vídeo. Mas o Espírito Santo por esses dias, ele colocou algo muito, para mim em particular, algo muito profundo no meu coração. E eu vim aqui compartilhar um pedacinho com vocês. Eu vim aqui através do Espírito de Deus, da palavra de Jesus, trazer uma clareza pra gente. Uma clareza que eu digo é no sentido de a gente entender que Jesus é a ressurreição. Grava isso. O título da mensagem de hoje é Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Tá entendendo? Quando eu e você ouve falar na Bíblia de morte ou de vida, a gente precisa ter um entendimento básico e uma consciência. Que quando a gente ouve falar de morte na Bíblia, a gente tem que ter o discernimento se está falando de morte natural ou morte espiritual. E quando a gente também ouve falar de vida e de ressurreição, a gente também precisa ter essa clareza. Está falando de ressurreição espiritual ou de ressurreição natural. Tá entendendo? Muito simples. Eu vou usar uma passagem na Bíblia que é muito, muito conhecida, para vocês compreenderem o que eu quero, o que o Espírito Santo, na verdade, quer transmitir para vocês compreender. Mas entenda, quando a Bíblia usa a palavra vida, tá entendendo? O sentido original de vida tá sempre trazendo uma clareza, que tem a vida natural, que é a vida bios. O nome dessa vida é vida bios, é a vida biológica. É a vida que é temporária e passageira, é a vida que é momentânea. Mas também quando a Bíblia diz de vida, ela também ou vida zoe. O que é isso? É a vida após a morte, é a vida eterna. Compreendendo? É muito simples. Quando Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, eu vim te trazer vida, eu vim dar vida àqueles que estavam mortos, tá entendendo? A gente tem que ter essa clareza. Qual clareza? Que talvez, na passagem, a gente tem que olhar o contexto para ver se ele está falando de vida bios, que é a vida terrena, ou a vida zoe, que é a vida eterna, que é a vida que é expandida, que é além da vida temporária e passageira. Entenderam? Muito simples, vocês vão entender. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11. Aqui é uma passagem muito conhecida. Aqui é a ressurreição de Lázaro. Olha o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão vai ressuscitar, ou há de ressuscitar. Versículo 24. Disse-lhe Marta, olha a passagem, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o que ela está falando para Jesus. Eu sei que meu irmão Lázaro vai ressuscitar na ressurreição, lá no último dia, né, Jesus? Quando vir o juízo. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que passagem. Vou explicar um pouquinho do contexto. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Uma família, eles três eram irmãos. E Jesus amava muito Lázaro. Mas até que Lázaro, ele morre. Lázaro, ele perde a vida que eu tô falando aqui para você. Mas entenda, ele não perdeu a vida eterna. Ele perdeu a vida bios, a vida aqui nessa terra, a vida momentânea e passageira. Tá entendendo? E ele morre. E Marta, ela tinha consciência da ressurreição do último dia. Aí Jesus chega para ela e fala assim, Marta, seu irmão vai ressuscitar, não se preocupe. Seu irmão vai reviver, seu irmão vai ressuscitar. E Marta, consciente da vida eterna, você viu o que ela disse? Sim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, né? Aí Jesus trouxe ela para o tempo presente, falou assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
eu quero trazer uma clareza para você. Lázaro aqui tinha perdido a vida temporária e momentânea, passageira. Mas olha o que Jesus mostrou, que quem crê nele, ainda que perda essa vida biológica, ainda que perca essa vida bios, que é temporária e passageira, momentânea, essa vida terrena, quem crê nele está vivo na eternidade. Ele vive eternamente. Tá entendendo? E por isso que Jesus afirma, ainda que morra, vai ressuscitar, vai reviver. Tá entendendo? Essa passagem aqui nos mostra claramente essa vida que eu estou tentando transmitir para vocês. Que Jesus, ele nos deu essa vida. Tá entendendo? Quando a Bíblia diz que quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, ele volta a viver. Tá falando da vida, essas duas tipos de vida. Adão, quando pecou, ele perdeu a vida zoe. Ele perdeu a vida eterna. Ele se desligou da fonte. Mas ele continuou vivo na vida terrena. Por isso que Deus chega até ele, Adão, cadê você? E ele estava vivo, ele se escondeu. Mas a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Adão tinha morrido ali. Mas ele morreu para essa vida zoe, essa vida eterna. Ele morreu para essa vida após a morte. Tá entendendo? E Jesus afirma, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele volta a viver. Por quê? Porque ele já saiu daquele estado de morte e ele entrou no estado de vida. Ele vive eternamente. Tá entendendo? Ele vive eternamente. Ele não é mais uma pessoa que só tem a vida natural e terrena. Ele tem a vida eterna em si mesmo. Ele vive eternamente porque ele tem a vida eterna em si mesmo. A Bíblia diz em 1 João, quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida em si. Ele tem a vida eterna. Tá entendendo? Vou mostrar essa vida aqui para vocês, usando a minha pessoa como exemplo. Quando eu nasci da barriga da minha mãe, assim como vocês já têm um pouquinho de consciência, algum de vocês, ou todos, a Bíblia diz que a gente já nasceu debaixo do pecado. A Bíblia diz que a gente já nasceu nessa morte. Que morte? Na morte espiritual. A Bíblia diz que o homem estava morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se todos nós nascemos debaixo do pecado, qual era a consequência do pecado? A gente estava morto. Tá entendendo? Mas morto espiritualmente. A gente não tinha essa vida eterna, essa vida zoe. Tá entendendo? A gente estava morto. Mas aí Jesus afirma, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto. O ser humano, ele é feito de espírito, alma e corpo. Tem o espírito do homem, tem a alma do homem e tem o corpo do homem. O nosso corpo é o que faz a gente caminhar sobre essa terra. A nossa alma é o que faz a gente pensar, raciocinar, sentir desejo e vontade. E o nosso espírito, ele está morto. Por quê? Porque a gente não creu em Jesus ainda. Somente quando a gente crê em Jesus, o nosso espírito, ele ressuscita. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim ainda que esteja morto. O que estava morto no ser humano quando Adão peca? Não era o corpo dele. Não era a vontade, os desejos dele. Não era o raciocínio dele. Era o espírito do homem que morreu. Mas Jesus disse, ainda que esteja morto, quando você crê em mim, você ressuscita. Tá entendendo? Olha a ressurreição espiritual acontecendo. Por isso que a Bíblia diz que a gente foi regenerado pela ação do Espírito Santo quando a gente crê em Jesus. Então, quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito e o nosso espírito ressuscita. Tá entendendo? A gente sai daquele estado de morte porque a gente creu agora em Cristo e a gente entra no estado de vida. Por isso que ele falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente ressuscita novamente quando a gente crê em Cristo. Tá compreendendo? Muito simples. Então agora a vida eterna, ela vem habitar dentro do meu espírito. A vida zoe está dentro de mim. A vida eterna. Tá entendendo? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, eles não morrem mais. Tá entendendo? Mas como assim, Rafa? Eu creio em Cristo. Eu já vi cristão do meu lado que ele morreu,
Como assim, quem crê em Cristo, você está falando aí que ele não morre mais? Ele não morre mais no seu espírito. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes que quando essa carcaça, que é a nossa matéria, nosso corpo, voltar para o pó da terra, o nosso espírito que está vivo volta para Deus. Tá entendendo? Por isso que Jesus na cruz, ele entregou o corpo dele, ele falou, Pai, o corpo dele morreu. Ele perdeu a vida momentânea, ele perdeu aquela vida terrena. Tá entendendo? Na cruz. Mas ele falou assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o espírito de Jesus, ele voltou para Deus. Tá entendendo? É nesse sentido, quando fala assim, aquele que crê em mim, ele não morre mais, ele vive eternamente. Por quê? Porque agora o nosso espírito está vivo. O nosso espírito, ele volta para Deus. O que morre é a nossa matéria. Mas até o nosso corpo, segundo a Bíblia, a gente vai receber um novo corpo, um corpo glorificado. Tá compreendendo? É muito simples. Então Jesus é a ressurreição. Ressurreição do quê? Ele é a ressurreição da nossa vida, Zoe. Ele nos dá a vida eterna de novo. Ele faz com que o nosso espírito vive novamente, quando a gente crê no nome dele. Quando a gente crê em Jesus, o nosso espírito revive. E também ele nos dá uma vida sadia aqui nessa terra. Ele nos dá essa vida terrena e passageira para a gente compreender essa vida, essa expansão. É como se a gente estivesse vivendo essa vida Zoe eterna aqui habitando nessa terra. Tá compreendendo? Ainda que esteja morto, ou seja, ainda que a matéria do Rafa volte para o pó da terra, mas o Rafa de verdade, que é o espírito do Rafa, ele vai para Deus de novo. Porque eu já tenho a vida eterna em mim mesmo. Tá compreendendo? Então essa passagem aqui, aconteceu a morte bios com Lázaro. E Marta, ela compreendia, ela tinha consciência da vida Zoe. Marta tinha consciência que quando o pó voltasse para a terra, ela tinha consciência que no último dia, quem cresce na pessoa de Jesus ia voltar a viver novamente, porque recebeu a vida eterna. Que eu e você devia ficar consciente disso. Eu não sei se você já ressuscitou espiritualmente. Eu não sei se você já creu em Jesus. Mas entenda, quando você crê em Jesus, o seu espírito volta a viver para Deus. O seu espírito volta a ter comunhão com a pessoa de Deus. Tá entendendo? O seu homem interior, ele revive. Por isso que a Bíblia diz, fala assim, quem creu em Cristo, Jesus, o Espírito Santo, ele revivifica a pessoa. Ou seja, ele dá vida a algo que estava morto. Tá entendendo? Então quando a gente crê em Cristo, o nosso espírito é revivificado. A gente volta a viver de novo. O nosso homem interior, ele desperta novamente. Tá entendendo? O nosso espírito. Essa passagem aqui é incrível, porque se a gente entender essa vida bios, que é a vida terrena, e se a gente entender essa vida Zoe, que é a vida eterna que Deus nos deu, essa passagem que explica certinho. Por isso que Jesus chega para Marta, Marta, Lázaro vai ressuscitar. E ela, consciente da vida eterna, ela falou, eu sei, Jesus, lá no último dia, né? E Jesus olha para ela e fala, Marta, quem crê em mim, ainda que ele morra, ele volta a viver. E aquele que vive, repare, aquele que está vivo, ou seja, aquele que já creu em Jesus, aquele que já revivificou o seu espírito, e aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Crês tu nisso? Agora pega aquele amigo seu cristão, aquela pessoa que é cristã e morava perto de você, ou estava em comunhão, e ela perdeu a vida, temporária, passageira e momentânea. E Jesus diz que aquela pessoa nunca ia morrer. Por que será que ela morreu? Esses tempos atrás, teve um obreiro do nosso ministério que ele chegou a falecer. Se você não entender essa vida bios,
e a vida zoe, que é a vida eterna, você vai se questionar. Assim como eu falei, ué pai, mas você falou aquele que crê, aquele que está vivo e crê em você, a pessoa não morre mais. Por quê? Porque a pessoa que estava do meu lado não está aqui mais, porque ela morreu. Essas questões começam a vir quando a gente não compreende. Mas Jesus estava falando, aquele que vive, aquele que já creu em mim, aquele que o seu espírito já ressuscitou, ele não perde mais a vida zoe. Ele vive eternamente. Ele pode perder a vida aqui. Ele pode perder essa vida bios aqui. Ele pode deixar de existir aqui nessa terra. Ele pode deixar de aparecer aqui nessa terra. O corpo dele pode voltar para o pó da terra. Mas ele vive eternamente. Porque ele já ressuscitou, ele já saiu daquele estado de morte, ele já saiu daquele estado de consequência do pecado. E ele vive eternamente. O Espírito volta para o Pai. O Espírito, ele só fica esperando Cristo voltar novamente, como a Bíblia diz que ele vai voltar na nuvem de glória. E quando voltar, a Bíblia diz que aqueles que dormem em Cristo, eles voltarão a ter vida, eles vão ressuscitar de novo. Uau, eles não morrem mais. A pessoa, eu estou aqui para te declarar, a pessoa, o cristão, a pessoa que crê em Cristo, ela não morre mais. Porque ela tem a vida zoe, ela tem a vida eterna em si mesma. Tá entendendo? Por isso que Jesus falou, o Pai tem vida em si mesmo e ele também deu a capacidade do Filho ter vida em si mesmo. 1 João diz que o Filho tem vida em si mesmo. A vida eterna está dentro daquele que creu em Cristo. Ele não morre mais. Por mais que ele está vivendo aqui no tempo presente, por mais que essa matéria, esse corpo aqui pode voltar para o pó, mas quem a pessoa é de verdade, ela volta para Deus. Porque a gente se torna uma pessoa eterna. A gente não morre mais. Por isso que Jesus falou, Marta, você crê nisso? A mesma pergunta que Jesus fez, eu te pergunto, você crê nisso? Você crê que tem uma vida superior a essa vida momentânea e passageira quando você crê em Jesus habitando em você? Compreenda, Jesus é a ressurreição. Não somente aqui, mas na eternidade. Vou mostrar para vocês, Jesus ressuscita Lázaro nessa passagem. Ele fala, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. Mas cadê Lázaro aqui, até o dia de hoje? Lázaro não voltou a morrer? Tá entendendo? Mas Lázaro, ele já tinha a vida eterna. Lázaro já tinha a vida zoe. Que você venha receber a vida em si mesmo. Quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus, você recebe a vida eterna que Jesus tem. Você recebe uma vida que ela vai além dessa vida terrena. Você recebe uma vida que vai além dessa vida momentânea e passageira. Você recebe a vida zoe, a vida eterna. A vida eterna passa a habitar no meu e no seu espírito. E a gente passa a ter vida. Rafa, mas isso significa que então eu não morro mais? Sim, no plano eterno. Mas ainda que essa matéria caia no pó da terra, você vai voltar a ter vida de novo. Porque você crê no Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus, a coisa primordial que Ele veio nos dar, a coisa primordial que Ele veio nos entregar é a vida eterna. Por isso que no livro de João, Evangelho de João 3,16 diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Tá entendendo? Receba essa vida no seu espírito. Então quando a gente crê em Jesus, a gente sai do tempo natural, a gente sai do tempo passageiro. Não que a gente para de habitar nessa terra, não, porque a gente continua habitando nessa terra. Mas agora vem uma vida superior a essa vida momentânea e passageira. Vem uma vida que está além dessa vida temporária e momentânea. Vem uma vida que está além da vida terrena. Vem a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz também, aquele que creu em Jesus, agora que você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas do alto. Eu creio que você está compreendendo. Eu creio que você venha
recebendo o seu Espírito, a ressurreição. Entenda, quando a gente não cria em Jesus, quando a gente estava sem Cristo, o nosso espírito estava morto. Mas agora quando a gente crê, a gente ressuscita no Espírito. E a gente pode ter essa vida espiritual. E a gente ganha uma capacidade de viver uma vida no Espírito. A gente pensa assim, a gente recebe uma fagulhazinha do que está por vir. A gente recebe uma pequena porção do que está por vir para a gente viver aqui nessa terra. Por isso que a gente consegue agora viver aqui nessa terra, nessa vida momentânea, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de cura, uma vida onde não há doença, uma vida onde a enfermidade não consegue nos tocar, porque a gente crê nessa eternidade, que a gente crê nessa vida que Jesus nos entregou. Tá entendendo? Por isso que hoje em dia, por mais que aqui fora, terrenamente falando, pode estar acontecendo alguma coisa ou outra, mas quem vive com fé no Filho de Deus, ele consegue viver uma vida de paz. Porque dentro dessa pessoa tem a vida eterna. Dentro dessa pessoa tem uma porçãozinha do que está por vir. Tem uma porçãozinha, por isso que a Bíblia diz que em partes conhecemos. Tá entendendo? Aqui pensa assim, uma fagulha do que está por vir no futuro. Futuro que eu digo não daqui 30 anos, não daqui 15 anos. Futuro que eu digo é quando Jesus voltar e a gente partir para o novo céu e a nova terra. A gente consegue viver as coisas que estão lá, esperando a gente no futuro, aqui nessa vida momentânea e passageira. Por isso que a gente consegue viver em paz. Por isso que as pessoas muitas vezes ao nosso redor não compreendem. Mas meu Deus, o caos está caindo aqui fora. Mas por que ela está tão em paz? Porque ele está em paz. Por causa dessa vida. A vida eterna. E quando a gente acessa essa vida eterna, todas as outras coisas começam a ser acrescentadas na nossa vida. A paz é acrescentada, o amor é acrescentado, a bondade é acrescentada. Tá entendendo? Mas eu e você só consegue acessar essa vida por meio da ressurreição, que é o próprio Jesus. Por isso que ele disse: ei, você quer essa vida? Você quer essa vida eterna? Você quer essa vida Zoe? Eu sou a ressurreição. Seu espírito está morto, mas eu sou a ressurreição do seu espírito. Tá entendendo? Eu sou a ressurreição, ele afirmou. Por isso que ele é a ressurreição. O nosso espírito foi morto quando Adão peca. O que é ressurreição? É tornar a dar vida para alguém. É pegar uma coisa que está morta e voltar a dar vida para ela. Por isso que ele afirmou: eu sou a ressurreição. Nosso espírito estava morto, mas quando cremos em Jesus, o nosso espírito ressurge, o nosso espírito vive novamente. Que você venha entender esses dois tipos de vida. A vida bios e a vida Zoe, que é a vida eterna, que é a vida que o Filho de Deus nos proporciona. É a vida que ele nos oferece. Que Deus abençoe vocês.